Olá, gente bonita do podcast Elas Perguntam. O meu nome é Andressa Anes e é uma honra poder contribuir num projeto tão importante. Sou mentora de desenvolvimento pessoal e trabalho com mulheres. Hoje estou como anfitriã do podcast. Gostaria de fazer uma ressalva. A nossa anfitriã, Cleide Vilela, está em casa cuidando da saúde da mamãe, transbordando o seu melhor para a recuperação dela. Outra ressalva é agradecer o nosso colaborador Leandro Pires. Hoje estou aqui com uma mulher muito preciosa, Maiara Mendonça. Ela que é mãe de duas preciosas e educadora financeira. Maiara, é um prazer, né, bater esse papo com você, compartilhar dessa mesa e desse tempo. É um prazer estar aqui, é um prazer contribuir com esse conteúdo muito rico. E, como a Andressa falou, eu sou mentora de mulheres, né? Eu ensino mulheres a se educarem financeiramente. Então, a minha missão é ajudar essas mulheres a desenvolverem uma mentalidade de crescimento, né? A organizarem as finanças e, com isso, elas conseguirem alcançar uma vida de prosperidade, né? Eu acredito muito, Andressa, que a educação financeira, ela pode transformar vidas, né? E ajudar a realizar sonhos. Maiara, compartilha com a gente o que é gestão financeira e a sua importância. Gestão financeira é o ato de você gerir, administrar o seu dinheiro, né? E isso engloba você planejar, você organizar, monitorar e dar um direcionamento para esse dinheiro, né? Mas para isso nós precisamos entender sobre que nós não fomos ensinados, nós não sabemos o como fazer isso, o passo a passo para poder fazer isso, né? Aí entra a educação financeira. É onde a educação financeira ela não é somente apenas sobre números, né? Sim. A educação financeira nós olhamos muito para hábitos, comportamentos, né? Sim. E a mentalidade, né? E nós não fomos ensinados quando nós éramos crianças sobre a importância da educação financeira, né? Como se organizar, dar esse direcionamento correto para o dinheiro. E hoje nós sofremos com isso, né? Com muitas pessoas se endividam, estão passando por dificuldade por não ter esse conhecimento, né? E a importância da gestão financeira é isso, é você ter o conhecimento, saber para onde está indo o seu dinheiro, porque muitas pessoas, elas gastam mais do que ganham, entendeu? Então, elas não sabem realmente... Elas não sabem nem de fato onde que foi o dinheiro, o que ela pagou. Então, essa é a importância de você saber mesmo para onde dar direcionamento, quais setores, né, que está sendo os seus gastos, se é alimentação, moradia, com o que você está gastando e dar a porcentagem correta para isso, né? Eu tenho tanto para gastar com lazer, eu tenho tantas porcentagens para gastar com alimentação, né? E você viver uma vida tranquila. E a educação financeira não é sobre cortar, você deixar de fazer as coisas, né? É você fazer de maneira consciente, né? De acordo com aquilo que cabe no seu bolso realmente. Não, e você falando, né, que não fomos educados, não recebemos, né, de fato, essa educação, né, quando pequenos, e hoje nós sofremos por esse comportamento. E algo que eu falo assim, tenho duas crianças pequenas, né? Eva fez 6 anos ontem, Theo tem 7 anos. Então eu falo que o conhecimento liberta e assim, eu já levo para os meus pequenos em relação ao dinheiro, né? Para não gerar, aí eu tenho aquele equilíbrio de não gerar uma crença de escassez nas crianças, mas também de levar o poder da decisão. Eles podem decidir, são pequenos, mas eles sabem, né? O Theo às vezes ele gosta muito de Lego, então assim, ele já pega o dinheirinho dele para comprar os Legos, então assim, gerir. A Eva já tá aprendendo e ela vê muito o exemplo do irmão que é muito consciente, né? Ele tem uma facilidade que ele é muito ali da razão, né? Ele já não é muito da emoção e ela já é mais da emoção, mas os dois estão ali somando e aprendendo. Maiara, quais são os principais pilares de um bom gestor? Então, um bom gestor, Andressa, ele carrega 4 pilares como base, né? E o primeiro pilar, ele tem a consciência da importância de gerar. E o que nós entendemos que nós
ganhamos dinheiro. Quando nós trabalhamos, nós ganhamos. Nós não ganhamos, nós fazemos, nós geramos o dinheiro. Então, quando nós temos essa consciência do gerar, existem 3 tipos de renda que nós temos, está sempre gerando. Sempre tem que ter essas 3 rendas entrando no nosso bolso, né? Que é a renda, a principal, né? Você tem aquela renda principal que é do seu trabalho, que te sustenta, né? Sim. E nós temos a renda extra. Então, nós temos que fazer essa renda também, que é a renda de trabalhos complementares, como vendas de produtos, né? Até a hora extra. E você ensina essa renda extra também? Sim, existem várias formas de você fazer renda extra, né? Uma é você vender produtos, né? Sim. Você ter produtos e vender esses produtos. Vender o serviço, aquilo que talvez você sabe, que você Sim. pode vender aquilo que você sabe. Sim. E também hora extra. No seu trabalho, você pode fazer uma hora extra e você ganhar Sim. isso como renda extra. E tem a renda passiva. A renda passiva é aquela que você não gera nenhum esforço para você ganhar ela. Então, essa renda, ela vem de aluguéis, de imóveis, Sim. de investimento, né? E essa renda passiva é uma renda que você tem ela para um longo prazo. Ela não vai ser momentânea, ela é para um longo prazo. Então, nós temos que ter consciência nesse primeiro pilar, que é o gerar esses 3 tipos de renda. Sim. O segundo pilar é você cuidar. Aí entra o cuidar, você organizar suas finanças, você planejar, você monitorar e dar o direcionamento para esse dinheiro. Do que adianta você ganhar, gerar, se você não tem aquilo, se não cuida, né? E o terceiro pilar, aí já vem o proteger. Esse proteger, muitos não sabem a importância de você proteger o seu dinheiro, né? O proteger, ele engloba uma reserva que você tem para imprevistos. Quando acontecem imprevistos. A pandemia veio e muita gente passou por muitas dificuldades porque não estava preparado por esse momento. Sim. E se nós pararmos para olhar, no Brasil sempre tem crises. Aqui no mundo, sempre nós passamos por crises. E até fora da crise mesmo, é um carro que estragou, pneu que furou. Você não tem uma programação para aquele dinheiro, não tem uma reserva, você acaba se endividando para poder arcar com aquela despesa, né? Então, é muito importante você ter essa reserva de emergência. E o proteger, ele engloba a reserva, engloba aí os seguros, ele envolve os seguros, né? O seguro de automóvel, o seguro de vida, de viagem, de residência também. Isso aí você está se protegendo para imprevistos que acontecem, né? E o último pilar de um bom gestor é você entender a importância de multiplicar esse dinheiro. Então, você tem que fazer esse dinheiro, multiplicar ele, né? Não ficar somente com aquilo ali. Pensar no futuro. Nós não pensamos no futuro, como que vai ser o nosso futuro. Porque acaba que quando as pessoas se aposentam, elas não se aposentam com aquele valor que elas geravam antes, né? Cai. Então, o estilo de vida que elas tinham com aquele certo valor, elas não vão conseguir mais. Então, quando você tem essa consciência de multiplicar, você já pensa no seu futuro, na sua aposentadoria, de você viver tranquila. Sim. Você não ter que preocupar com isso mais, igual muitas pessoas passam essa dificuldade quando se aposentam. Sim, entregou ouro do início ao fim. Então, assim, você entregou um método pra gente, né? Gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Caraca, ela entregou um método. Muito bom. E Mayara, a gestão emocional tem alguma relação no modo de gerir as finanças? Tem, totalmente, porque o emocional ele está no controle do nosso financeiro. Então, se nós não sabemos, nós não nos conhecemos para entender, né, como que funciona as nossas emoções relacionadas ao dinheiro, nós vamos cair, nós vamos nos endividar, nós vamos gastar mais do que deveríamos, né? E para nós mulheres, Andressa, para você ter uma ideia, até o nosso período menstrual influencia. Muito. Influencia nisso. Então, aqui nós temos que trabalhar o autoconhecimento. Sim. Né? Então, engloba, igual eu te falei, a educação financeira, nós trabalhamos o autoconhecimento, a mentalidade ali das pessoas, que você consegue, eu tô gastando isso aqui por quê? Eu passei um estresse no trabalho, eu tive um dia estressante em casa com meus filhos, então eu vou gastar e tá ali navegando na internet, né? ver que eu mereço
comprar isso aqui porque eu passei um dia muito difícil. E você acaba descontando isso nas suas finanças, né? Para recompensar esse vazio emocional. E você trabalha esse pilar na sua mentoria também? Sim, sim. Porque não adianta a gente pegar e olhar para os números se a pessoa não desenvolver, né, essa mentalidade, não ter esse reconhecimento aonde ela cai, porque ela vai sentar, vai organizar, vai anotar os gastos, mas vai continuar caindo naquilo ali, porque ela não mudou isso, né? Então, ela precisa voltar e reconhecer mesmo aonde que eu estou caindo. Então, aí é onde que a gente tem que sempre fazer essa pergunta. Antes de comprar, eu estou comprando isso, é porque eu gerei um sentimento? É porque aconteceu alguma coisa? É para preencher esse vazio? Então, a gente tem que estar sempre ligada quando nós formos tirar, né? Investir, gastar esse dinheiro, se vai nos trazer uma felicidade momentânea ou se vai ser um prazer imediato. Isso aí, é isso aí. E assim, muito se falam sobre a mentalidade, né, de prosperidade. Compartilhe um pouco sobre essa afirmação. É possível, sim, nós construímos essa mentalidade de prosperidade, é possível. Mas para isso nós precisamos mudar os nossos pensamentos, né? Porque nós trouxemos isso conosco de que não é possível, que nós não merecemos isso, né? Então, nós merecemos isso. É a crença de merecimento. Isso. Nós conseguimos fazer, né? Deus, nós somos filhos do Criador, Ele nos fez capaz. Então, nós temos que olhar para nós quais habilidades que eu possuo, que eu posso desenvolver para eu conseguir alcançar essa prosperidade, né? Então, a prosperidade, ela envolve o autoconhecimento. Sim. Você está buscando esse autoconhecimento, o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, né? Você está buscando estar em ambientes onde pessoas estão se desenvolvendo também, né? Porque muitas vezes nós estamos inseridas em um ambiente onde pessoas que não querem, que continuem com esses pensamentos, né? E isso impede. E por mais que muitas das vezes, às vezes a gente fala assim, não vai me impactar, mas gera. E acaba que a pessoa vem e te desmotiva. Não, isso não é possível. E você começa a acreditar naquela fala. E ela tá transbordando crença dela, o que ela vê pra ela na outra pessoa. É isso aí. E assim, Maiara, compartilha com a gente os hábitos de mulheres bem-sucedidas. As mulheres sucedidas, elas entendem que o dinheiro é uma ferramenta para elas conseguirem alcançar seus objetivos, né? Elas não se tornam escravas do dinheiro. É o que muito acontece, as pessoas se tornam dependentes do dinheiro, elas não consigam dominar o dinheiro. Sim. Então, mas só que elas também veem que não é só sobre o dinheiro o sucesso. O sucesso não é sobre o dinheiro. Então, a mulher bem-sucedida, ela sabe administrar todos os aspectos da vida dela, né? É o espiritual, o financeiro, a saúde mental, a saúde física. Então, ela entende que ela precisa administrar todos esses pontos, né? Todas essas áreas da vida dela. E com isso, ela começa a criar hábitos de construir o seu dia. Como que vai ser? De visualizar o seu dia. De até determinar o que eu tenho que fazer durante o dia, porque ela não perde o tempo com coisas que não vai acrescentar na vida dela, né? Elas não valorizam isso, elas querem realmente crescer, elas querem algo que eu falo muito, desculpa te cortar rapidinho, mas algo que eu falo muito é que o nosso tempo é assim, algo muito precioso. E por muitas das vezes nós estamos perdendo tempo. É isso aí. E elas não perdem, elas valorizam o tempo dela de verdade. E um outro ponto, Andressa, elas trabalham o desenvolvimento, né, da saúde mental, principal, espiritual e o emocional, porque elas entendem que elas precisam ter esse autoconhecimento, né? Elas têm que vir em primeiro lugar, porque se elas não estão bem fisicamente, se elas não estão bem emocionalmente e no espiritual, elas não conseguem ajudar outras pessoas. E é um ciclo, tudo precisa estar ali
alinhando, tudo precisa estar ali comunicando, tudo precisa estar se desenvolvendo. Sim, se ela não tá bem, ela não consegue nem na educação dos filhos, transbordar na educação dos filhos. Então, elas entendem que esse pilar é muito importante, ele vem em primeiro lugar, né? Desenvolver a mente, o emocional e o espiritual. Precisa estar alinhado a esses 3 pontos antes de tudo, para elas conseguirem ser bem-sucedidas, né? E outro ponto, elas buscam, como nós falamos, estar sempre inseridas, tá sempre caminhando com pessoas que estão a um nível acima delas, né? Existe uma frase que nós somos a média das 5 pessoas que nós caminhamos. Sim. Então, nós temos que olhar para isso, né? Com quem que eu estou caminhando? Por muitas vezes, nós achamos que nós estamos paradas, não estamos desenvolvendo, mas quando nós estamos nesse ambiente, pessoas que já estão, elas nos puxam, mesmo que a gente não tenha reação, nós somos puxadas por essas pessoas. Então, elas estão sempre buscando esses ambientes, buscando aprender a desenvolver cada vez mais. E a gente nunca vai estar 100% de conhecimento. A gente nunca vai estar 100% na nossa saúde mental, 100% na saúde física. Então, nós temos que nunca parar, estar sempre caminhando em busca desses desenvolvimentos. Algo que eu trabalho muito também com as minhas mentoradas é você ter humildade para você olhar cada pilar da nossa vida. Olhe com humildade, né? Com humildade e olhe com coragem para cada pilar da sua vida. E assim, não vai para o lugar de vítima, mas vai para o lugar de recalcular a rota, né? Maiara tá falando sobre dinheiro e tá falando sobre o pilar espiritual, falando sobre o emocional, falando sobre essa mulher, né? Não só cuidar, gerir da sua conta, mas do seu corpo, né? De você ter atitudes, né? Valorosas para que você caminhe ali se melhorando. E o processo, ele é contínuo. O dinheiro é uma consequência disso, né? Esse sucesso é a consequência da sua caminhada, que não engloba só o seu trabalho. Não é só ali onde você está gerando a sua renda. Então, você tem que ter essa consciência de tem que trabalhar todos esses pilares da sua vida para conseguir ter esse sucesso. É um estilo de vida. É isso. É um estilo de vida. E assim, Maiara, quais são os inimigos dessa mudança de mentalidade? Porque o estilo de vida, ele é uma mudança completa de mentalidade, né? Você olha para o seu estilo de vida hoje, quais são os seus hábitos hoje, em relação ao seu marido, em relação à sua mãe, em relação aos seus filhos, o que você vem, quais são as palavras que você vem falando, quais são as ações, né, os seus comportamentos. Então, assim, quais são os inimigos de toda essa mudança de mentalidade? Então, Andressa, mudar a mentalidade não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Existe todo um caminho para que isso aconteça e não é da noite para o dia também. Então, a gente tem que entender que você não vai dormir e acordar com essa mentalidade de prosperidade, de abundância, você não vai. Então, primeiro passo, nós temos que identificar e superar os obstáculos que estão chegando para nós. Nós temos que identificar cada obstáculo e passar por eles, né? E o maior inimigo é as crenças limitantes. Então, essas crenças, elas são pensamentos que tentam nos parar, né? Que tentam falar que nós não somos capazes, né? Então, se nós pegamos isso para nós não vamos construir essa mentalidade, nós não vamos chegar na prosperidade. Então, nós temos que identificar quais crenças hoje que está me impedindo de alcançar essa mentalidade, né? E o segundo pilar é a zona de conforto. E tá nesse ambiente da zona de conforto, eu falo que existe 2 tipos de dores, né? Porque existe a dor boa e a dor ruim. Você tá naquele ambiente de conforto ali, é uma dor ruim. Sim. E você começa a sair desse ambiente, também dói. Não é fácil você entrar para esse processo de desenvolvimento. Dói. Então, quando nós entendemos esses 2 tipos de dores, cabe a nós escolher qual dor eu quero sentir. Se é a dor ruim de ficar no mesmo lugar, ou aquela dor boa que tá me fazendo crescer, tá me ajudando a alcançar a abundância, tá me ajudando a alcançar a prosperidade. Então, porque assim, a dor, né, que ela falou, a dor do conforto, né, do desconforto. A dor do desconforto, ela é completamente desconfortável.
você chegar no final do seu dia, deitar a cabeça no seu travesseiro e assim, você sentir verdadeiramente que você não fez o seu melhor, às vezes ali nas suas principais tarefas, é desconfortável. Então, assim, uma zona de conforto completamente desconfortável, entende? E assim, o crescimento tem dor? Tem dor. Mas ali você entende, tem uma dor de crescimento. E ali tem uma dor do desconforto. E é a que você escolhe, né, diariamente. É isso aí. E quando nós tomamos essas decisões, né, existe a decisão fácil, que você terá uma vida difícil, e existe a decisão difícil, que você terá uma vida fácil. Então, qual o caminho que nós queremos ter pro nosso futuro? Mayara, repete. A decisão fácil, você vai ter um futuro muito difícil, você vai colher um futuro muito difícil. Mas quando você tem aquela decisão difícil, passa por dificuldades, decisões, você no futuro irá colher uma vida mais fácil. É a colheita. É isso aí, nós temos que entender isso. Hoje nós pagamos o preço, nós temos que pagar o preço da organização, nós temos que pagar o preço hoje de alimentar bem, porque se hoje nós não nos alimentamos bem, nós vamos colher uma doença no futuro. Algo que eu ouço muito também, às vezes mulheres, é muito chato anotar tudo, é muito chato sentar, né, na frente de uma planilha e trabalhar, mas é necessário. É necessário. E é algo que, assim, a gente pode desenvolver para que você faça aquilo, você tenha um momento que seja na graça, né? Eu vou olhar, é difícil olhar, né? Não tá no meu natural, mas eu vou me melhorar para eu ter esse momento, para eu ter, às vezes, esse choque de realidade, né? Mas para colher frutos. E que eu trago é aí onde muitas mulheres começam o processo de mentoria e desiste. Muitas pessoas, igual aqui, pode ser que em casa você comece agora com esse passo a passo, com essas dicas, começa a anotar. E vai olhar para suas finanças e vai gerar um sentimento, porque dói. Dói muito quando você olha para suas finanças e vê que você está gastando com algo que podia estar realizando seu sonho. Então, você começa a anotar, mas você tem que enfrentar essa dor. Se é para o seu crescimento, se é para o seu desenvolvimento, você tem que enfrentar. Porque após essa dor que vai vir, que é uma dor boa, você vai começar a criar hábitos. Você vai ter disciplina, você tem que ter a constância de estar fazendo aquilo ali, anotando. Porque vai chegar um momento que vai chegar o momento da liberdade. Isso não, você não vai gastar tanto esforço, né? Você não vai ser tanto sacrifício você fazer isso, porque já faz parte da sua vida. Você já entendeu a importância disso, sabe? De entender sobre o seu financeiro, não gastar doidado, né? Então você começa a entender. Mais uma vez, os prazeres imediatos. Isso aí, você começa a dar essa importância e o valor real para o seu dinheiro. Real pro seu dinheiro. Muito bom, Mayara, muito bom. Não estava aqui nas minhas perguntas, mas eu senti de perguntar para a Mayara. Eu conheço a Mayara, sei que ela vem vivendo, né, um processo de desenvolvimento pessoal. Ela vem com muita intenção trabalhando os principais pilares da vida dela. E assim, Mayara, ela vai deixar um bônus assim no final do podcast, continua aí, mas eu quero que você compartilhe, né, com as pessoas que estão em casa, um pouquinho do seu processo, um pouquinho dessa mudança de mentalidade, porque o que eu vejo hoje é a Mayara, ela está transbordando para as mentoradas dela um estilo de vida que ela está construindo há alguns anos, né? Ela é casada, ela já realizou grandes sonhos da vida dela de acordo com o estilo de vida que ela construiu, e hoje o transbordo do trabalho dela, do propósito dela, é só a construção da vida da Mayara. Então, assim, eu sei que teve muitas viradas, né, no último ano, e ela, assim, para ela estar aqui hoje, ela viveu o processo dela. Conta um pouquinho do seu processo. Sim, eu comecei o processo foi no meu autodesenvolvimento mesmo, sabe? Eu precisei me colocar no lugar de filha amada, cuidada pelo meu pai. Quando eu entendi a minha real identidade do que eu era capaz, né? E eu comecei a caminhada do desenvolvimento pessoal. Até então eu não me preocupei com o meu profissional, até porque não tinha profissional.
Eu não sabia qual era o meu propósito. E nessa caminhada do meu desenvolvimento, eu entendi que eu precisava ajudar outras mulheres nessa caminhada. Então, Deus permitiu que eu passasse pelo passo a passo para que outras mulheres também entendessem e eu conseguir ajudar elas, né, de forma mais exata e pontual. E o meu desenvolvimento veio quando eu entrei para as finanças. Eu não entendi muito o porquê disso, mas eu vi que em minha volta as mulheres não sabiam nada, não sabiam como organizar. E uma crença que eu trouxe comigo durante muitos anos foi de que investimento não era para mulher. Investimento é coisa de homem, investimento é coisa difícil. Então eu comecei o passo pelo investimento. Então, e hoje eu quero trazer esse conhecimento para essas mulheres, para elas construírem essa liberdade financeira, pensando no seu futuro. Então, e foi o passo a passo. E o que eu aplico nas finanças, Andressa, é o que eu aplico na vida. Não existe um caminhar separado. Você não consegue nenhum pilar da sua vida separar. Então, para você estar bem nas suas finanças, eu tenho que caminhar com a minha saúde. Os hábitos que eu aplico nas finanças, eu comecei a aplicar, né? Para quem não me conhece, eu pesava mais de 10 quilos a mais, né? E com menos de 6 meses, virou uma chave na minha cabeça de começar a colocar esses hábitos, né? Se eu anoto os meus gastos, por que eu não posso começar a anotar o que eu alimento, né? Comecei a fazer a contagem de caloria como eu faço a contagem, sabe, do financeiro. E virou uma chave, eu tô assim, cara, é isso. Então, eu venho praticando isso, os hábitos das finanças na minha vida, os hábitos da alimentação saudável, porque não adianta nada eu cuidar das minhas finanças, não cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, sabe, do meu casamento, porque eu preciso do meu marido caminhando comigo. Não adianta eu querer focar só no meu profissional. Então, eu tenho minhas filhas e eu quero ensinar elas esse caminho também. Então, precisou eu passar pelo passo a passo para eu conseguir estar ajudando outras mulheres também a desenvolverem, né? A conseguir isso que eu estou construindo. Sim. Que maravilha, gente, que maravilha. Eu tô aqui completamente impactada e eu espero que vocês também, porque assim, é uma história completamente real, o que ela vive, o que ela está transbordando aqui, né, pra gente. E eu sei que a Mayara vai deixar uma mensagem e um bônus. Então, assim, Mayara, compartilhe uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo e deixa aí, né, o seu presente, o seu servir e contribuir, né, na vida de cada pessoa, inclusive da pessoa que chegou aqui no final. 2025 pode ser o ano da sua transformação, né? Pode ser o ano da sua virada financeira. E com isso, nós precisamos entender que é construído por pequenas mudanças, são construídos por pequenos hábitos. E eu trouxe uma ferramenta que eu criei para presentear você que acompanhou o podcast até o final, né? Que é um quadro de hábitos. Então, nós estamos no mês de janeiro, é um mês onde nós conseguimos construir, né? Como que vai ser o nosso ano. Então, esse quadro de hábitos, ele vai te ajudar a desenvolver, sabe? Essa mentalidade de crescimento, de olhar para você, o que eu preciso agora para eu começar esse ano de maneira correta, de maneira que eu vou chegar até o final do ano e falo assim, esse foi o melhor ano da minha vida. Então, vocês podem estar entrando no meu Instagram, maiara.mendonca1. Comenta que vocês vieram do podcast e elas perguntam, que eu irei estar... Vai ser um prazer receber vocês lá e estar disponibilizando esse material para vocês. Então, fala de novo o seu Instagram. É Mayara, com y.mendonca1. Muito bom. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês esse conteúdo muito bom. E eu sei que é pouquíssimo, sabe? Tem muito mais para compartilhar com vocês. Mas eu espero que vocês tenham tirado algum aprendizado e comecem a colocar em prática e fazer 2025 o melhor ano da vida de vocês. É isso. É isso, Mayara, muito obrigada. Foi um tempo, assim, muito especial, tá? Muito obrigada. Quero agradecer também a Cleide Vilela, que nos deu essa oportunidade. Então, assim, gente, muito obrigada pelo tempo,
por continuarem aqui. Continue seguindo, né? O nosso Instagram é elasperguntam.podcast e no YouTube é Elas Perguntam. Até a próxima. Obrigada.